Boa noite, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui o nome da nossa live de hoje. Muito bom. Vamos fixar esse comentário aqui, que aí fica todo mundo bem. Boa noite para vocês, vocês estão bem? Treinador Pedro Reis, Adam Brito, como é que vocês estão? Aparecida Rodrigues, Júlio PS 1981, boa noite, como é que você está, meu querido? Todo mundo em paz? Espero que a semana de vocês tenha sido inacreditável, vocês tenham tido experiências maravilhosas e muito aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre montagem de treinamento na musculação para idosos. Tem muita gente ainda, apesar de não ser mais uma coisa nova, né? As pessoas estão mais acostumadas assim, mas tem muita gente com confusão em relação a essa coisa de musculação para terceira idade. Então vamos falar sobre musculação para terceira idade. Aparecida Rodrigues, boa noite para você. Cássia Run, Rosângela Lima, sejam todos vocês muito bem-vindos para esse assunto que é de uma importância fundamental para todo mundo que gosta de musculação e que vive esse cenário da musculação. Jerry Lewis DF, boa noite para você. Vamos começar fazendo uma pergunta para facilitar o entendimento de todos vocês. Gustavo Cruvinel, boa noite, como é que você está? Yuri Souza, por que idosos devem fazer musculação? A gente vai começar pensando assim, num porquê os idosos devem fazer musculação. Boa noite para você, Jerry Lewis. Débora Cunha, como você está? Seja muito bem-vinda. Amigos, idosos fazem musculação por várias razões, mas vamos primeiro às que são ao Gustavo Cruvinel. Fortalecimento. Boa, Gustavo. Perdão, boa. Mas sim, fortalecimento é uma palavra muito ampla, né? Yuri, buenas. Treinador Marcos, como você está? Nós podemos pensar, Gustavo, em fazer a musculação para ganho de força ou fortalecimento dos tecidos. Fala para mim aí o que você quis dizer quando você disse fortalecimento. Amanda Mendes, seja bem-vinda. Vamos ter Edson Moraes, tudo bem com você? Amigos, a prescrição do exercício resistido para idosos, se nós pensarmos em aptidões físicas, lembra? Estou falando de aptidão física semana após semana, para todo mundo conseguir sempre raciocinar assim, direitinho, né? Então, quando você pensa num idoso fazendo musculação, tem duas aptidões físicas que podem e devem ser trabalhadas dentro da sala de musculação. Uma é a resistência muscular localizada, RML, e a outra é a força. É para isso que idosos fazem musculação, para melhorar a resistência muscular localizada, né? Quando você faz 3 séries de 10 a 15 repetições. 10 a 15 repetições é um trabalho que dá um pouco de resistência muscular. Então, essa é uma boa, né? E a outra coisa é ganhar força. Edson Moraes, boa noite, como eu faço para acabar com o resto da borchete e secar? Me fala o que eu devo fazer. Ô Edson, eu falo sim, toda semana eu estou falando disso. Hoje nós vamos falar sobre idosos, mas eu vou voltar a falar sobre isso, tá? É claro, se você quiser também chama no privado,
né, que a gente pode tentar agendar lá no consultório para você, vai ser um prazer te ajudar. Mas a gente sempre está falando sobre isso aqui. Hoje não fala de idosos, tá? Amigos, você pode trabalhar resistência muscular localizada e pode trabalhar força de idosos na sala de musculação. Agora eu quero perguntar para você o seguinte: entre resistência e força, qual é mais importante para o idoso? Nem é tão difícil. Entre a resistência e a força, tá? A força. O idoso, quando você observa a dinâmica do idoso ao longo do dia, eu digo, né, nas atividades diárias, você percebe que a falta de força chama a atenção. É um dado muito antigo, tá? Esse dado, mas ele é bem legal. Um idoso, Dr. Hugo Zanetti, monstro sagrado das faculdades, meu amigo. Você, ao observar um idoso fazendo as atividades do dia a dia, se você pegar um idoso qualquer e observar ele se levantar, ele demora de 4 até 5 segundos e meio para ficar de pé. E ele usa mais de 75%, quase 80% da força dele para conseguir ficar de pé. Gente, é muita força para levantar de uma cadeira. Pensa, 80% da capacidade. E você vê que é 80% que eles custam ficar de pé. É como se você estivesse fazendo um agachamento muito pesado, né? Isso chama a sua atenção. Fala, puxa vida, por que eles têm que fazer tanta força para ficar de pé? Porque falta força, tá? Precisam fazer tanta força porque falta força. Então, quando você raciocina dessa maneira, você fala assim: o principal propósito aqui é melhorar a força, tá? Agora entenda, se você consegue, associado ao treinamento de musculação, colocar exercícios que também têm alguma característica funcional para a melhoria do equilíbrio, da agilidade, perfeito, excelente. O que não dá? Não dá para você tirar o treinamento de força para ficar inventando modinhas, né? Modinhas no bom sentido, não estou falando no sentido pejorativo, não, exercício faz bem. Mas não dá para você tirar, por exemplo, o leg press, os agachamentos, para ficar colocando exercícios que não vão agregar muita coisa, tá? E aqui eu vou dar um exemplo espetacular. Eu estava observando o trabalho de um colega e ele estava tentando colocar os idosos numa plataforma de Freeman. Aquela plataforma de equilíbrio é muito bom, mas assim, para uma pessoa de 85, 90 anos subir numa plataforma de equilíbrio, mesmo que seja segurando na sua mão, se você pensar no que ele ganha e colocar isso na balança, será que ele está tendo ganhos mesmo? Né? Porque é muito mais desafiador em termos psíquicos enfrentar o medo de cair daquela coisa, mesmo segurando a sua mão, né? Imagina um senhor, uma senhora de 90 anos, será que essa menina vai me segurar mesmo? E se eu escapar daqui, ela não der conta de me segurar? É só você ter um pouco de empatia, se colocar no lugar da pessoa e falar assim, realmente esse medo aí ia impactar negativamente no efeito do treinamento. Isso então chama meu grandíssimo mestre, professor doutor Mauro Ghiseline. Aí sim, estou falando de uma coisa que eu sei que o senhor adora, que é uma propriedade intelectual e legal para abordar. Estou falando sobre a prescrição de exercício para terceira idade. Estou questionando alguns métodos que o pessoal exacerba ao dizer treinamentos de propriocepção, né? Na verdade, treinamento de equilíbrio para idosos usando estímulos exagerados. Então, estamos falando das plataformas de Freeman, plataformas de equilíbrio. Então, assim, amigos, você deixar de prescrever um agachamento com o peso do próprio corpo ou com algum acessório, deixar de prescrever um leg press para propor exercícios exclusivamente de equilíbrio não é muito produtivo. Posto que andar já é um excelente exercício de equilíbrio. Então, num primeiro momento, foquem na coordenação intermuscular, aprender a fazer o exercício direitinho, tá?
aprender a fazer direitinho. E depois começar a galgar as séries, que no caso é para baixo, né? É ir diminuindo as repetições, para ir incrementando passo a passo as cargas e com isso aumentar o recrutamento de unidades motoras. Vou explicar. Eu estava numa sala de musculação e vi uma professora de educação física fazendo um exercício profissional que não era profissional, porque ela estava atendendo a própria avó. Poxa, bacana, né? E ela passou um desenvolvimento articulado. O problema é que apenas a máquina já era pesada pra caramba. E aí, máquinas, todo mundo aqui sabe, né? Uma tem um braço muito mais para frente, a outra muito mais para trás, não tem a liberdade que um halterezinho de 1 kg, de 2 kg daria. E nesse cenário eu falo assim, poxa, se tivesse treinado mais leve, porém com um peso possível e livre, será que o recrutamento de unidades motoras não seria melhor? O engrama motor, o aprendizado do movimento, a lapidação daquele movimento, não traria mais benefícios? Esse é um ponto. Na sequência, veio um tríceps francês. Novamente uma sobrecarga, de novo articular para o ombro, de um exercício complicadíssimo. Gente, o tríceps francês, eu penso que ele seja um dos exercícios mais difíceis de você fazer, porque é um tal do cotovelo vir para frente, ir para o lado, e a postura ir entorta. Coloca isso então num ombro rígido e você fala, nossa, que dificuldade, né? E a professora segurando o cotovelo da avó dela e levanta o cotovelo, vó, e faz assim, faz assado, eu pensando, puxa vida, é uma aula que eu estou tendo, que eu estou aprendendo muito. Professor Cassiano Personal, seja bem-vindo. Era uma grande aula, né? Uma oportunidade de refinar coisas que eu falo na teoria há um tempão. Então, entendam, o nosso primeiro propósito é almejar a força, galgar ganhos de força. Só que para isso é preciso melhorar a coordenação intermuscular. E aí eu vou convidar vocês, quase que provocando. Eu vou melhorar minha coordenação intermuscular fazendo um exercício simples como empurra, que usa vários músculos, ou eu vou tentar ensinar um tríceps francês, que é um absurdo de difícil e que, vamos falar a verdade, é muito bom para hipertrofia, para ganho de força de um idoso. Você fala assim, mas qual é a vantagem disso, entende? Gustavo Lar, boa tarde, aprendendo bastante aqui, obrigado, estamos todos aprendendo muito aqui. Mas vejam, amigos, para que eu ganhe força, eu vou aumentar o recrutamento das unidades motoras. Então, primeiro, eu ganho coordenação intermuscular, exemplo, supinão, eu tenho que fazer força no peito, no ombro, no serrátil, no tríceps. Cada um vai fazer um tanto de força diferente num momento diferente do exercício. Você consegue, sabe, intuir que quando você está quase terminando o supino lá em cima, o seu tríceps é super importante? E que quando está aqui embaixo o peito é super importante? São coordenações diferentes. Um novato perto de uma pessoa muito experiente tem padrões bem diferentes de coordenação entre os músculos, coordenação intermuscular. Mas depois disso, você ainda tem a coordenação das fibras. E essa nós chamamos de coordenação intramuscular, que é você conseguir selecionar melhor as fibras do tipo 2, tanto as 2A quanto as dos 2X. Gente, para idoso recrutar fibra 2X, haja musculação. Haja musculação. Então vamos lá. Eu preciso ganhar força. Força é expressa através do recrutamento das unidades motoras do tipo 2X. E você só vai conseguir fazer isso com cargas um pouquinho mais desafiadoras. Calma que vai chegar mais coisa ainda. Cargas um pouquinho mais desafiadoras
Só dá para fazer em exercício seguro, gente. Eu vou postar carga desafiadora num desenvolvimento? Pelo amor de Deus, claro que não. Uma coisa é uma pessoa com, 40 anos ou menos. Outra coisa é uma pessoa de 80 anos tentar levantar o braço acima da cabeça. É tudo calcificado, tudo cristalizado. Não é tão difícil raciocinar nisso. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos selecionar os exercícios? Vamos. Quais são os exercícios mais importantes do treinamento resistido? Os exercícios de empurrar. E claro, desenvolvimento é empurrar também, mas poxa, não é para treinar força ainda, pode ser que venha a ser. Então exercícios de empurrar, exercícios de puxar e exercícios de empurrar com as pernas. Musculação para treinamento de força é isso. Empurra, puxa e agacha. Agora, puxa. É puxada mesmo? Com o braço nessa posição? Uma pessoa de 90 anos? Será que esta sempre é uma boa ideia? Agora, o Gustavo, puxar, empurrar e agachar. Boa, Gustavo, é isso mesmo. Veja bem, não é tão difícil o que eu estou te perguntando, não. Eu estou te perguntando assim, olha, puxadas. Para quem não está familiarizado, gente, remada você puxa na horizontal e puxadas são na vertical, tá? Puxadas, elas são exercícios bons sempre para uma pessoa de mais de 80 anos? Eu estou te perguntando, isso aqui é uma coisa absoluta ou isso é relativo? Depende do idoso. Só raciocinar. Tem idosos, eu não conheço não, eu vi na televisão, tá? E na internet, gente de 90 e tantos anos nadando 1 quilômetro. Eu falei, uau, essa pessoa deve ter passado a vida nadando, porque não é o comum. Entende? Então, se você tivesse que escolher um exercício de costas para um idoso e você tivesse lá os cabos de aço, puxada e remada, poxa, eu ia te falar, remada. É o mais seguro para os ombros. É difícil coordenar tanto quanto uma puxada? Claro. Mas ninguém aqui está pensando em já iniciar treinamento de força. A gente está pensando em começar pela coordenação intermuscular, aprender. E os de perna? Gente, de verdade, uma pessoa que para se levantar demora 5 segundos e usa 80% da força, o ato de sentar e levantar segurando em algum lugar já é um grande exercício. Pode ser subir um caixotinho, um step? Pode, tá? Pode. Vai chegar uma hora que esse idoso vai até fazer passadas e agachamentos e afundos? Vai. É um passo de cada vez. O que não cabe? Agora o Instagram vai me cancelar aqui. Não cabe passar cadeira extensora para idoso. Cruz credo. Tem hora que eu falo as coisas, eu fico até com medo. Vai me cancelar. Não cabe mesmo. Fica passando adutor, abdutor para um idoso. Não cabe. É relativo, não é absoluto, tá? Eu não disse que não pode. Eu disse que não cabe. Tem tantos tipos diferentes de exercícios importantes para serem feitos. Entende? Num step, sobe com um pé só. No banquinho, vamos sentar e levantar. Agora, de cavalinho no banquinho, hein? Subir, tá sentado de cavalinho, né? O sumô, gente, é o sumô, mas vamos falar, Dona Maria, senta de cavalinho aí agora. Levanta e senta. Sabe assim? É uma infinidade de exercícios que você vira e fala assim, sério que essa pessoa está fazendo cadeira extensora? Professor Cassiano, mesmo usando isometria, mestre, no agachamento? Ou no caso da extensora? Vamos continuar, manda dúvida aí. Prestem bastante atenção agora, porque é uma coisa que é recorrente nos questionamentos dos amigos professores. Prestem bastante atenção nisso. A turma fala assim, Haddad, meu aluno toma remédio para controle de pressão. Ah, na extensora, Cassiano? Sim, eu vou explicar essa coisa da contraindicação relativa, não é absoluta. Agora eu vou falar disso. Meu aluno, minha aluna, tem 90 anos, toma remédio para pressão, remédio para controle da glicemia e tal, está na musculação. Eu preciso consertar a glicemia dela, então eu vou passar muitas repetições para queimar açúcar. Dá certo, mas todo treinamento que você fizer de alta intensidade e de alto volume também, tá?
vai aumentar a GLUT4, que é uma proteína de membrana, que é o canalizador, né, para a insulina conseguir carregar a glicose para dentro da célula. Então assim, né, a insulina vai lá e vai agir, a GLUT4 vai pegar e vai transportar esse açúcar. Então, de todo jeito vai dar certo. Séries de 12, séries de 8, séries de 15 vão colher bons frutos. Presta muita atenção. Não é raro os amigos pegarem um idoso, entregar um peso desse tamanhozinho e falar assim: seu Sebastião, vamos lá, faça 15 vezes. O movimento, gente, era assim, ó. Tudo bem? Aí você falou 15. Ele fez 7. Ele começou assim, ó. E já tá treinando outro movimento que não é o combinado. Então ali começou a dar um erro, que é um erro de coordenação intermuscular. Ele está inventando outro exercício. Isso você pode corrigir simples. Ó, endireita as costas aí. Pode ser que dê certo. Mas não é disso que eu quero falar com você agora. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que para o controle da pressão arterial, o peso é o menos importante. O número de repetições por série, esse é o drama. Então quando você fala para um idoso, faça 15, o pico hipertensivo certamente está a caminho e pode acontecer. Por quê? Porque a pressão ela é tempo dependente. Seria muito melhor, mas assim, de verdade, eu estou falando agora, eu estou falando no absoluto, tá? Muito melhor você, caso o movimento já fosse bom, tá? Tá treinando com você há 2, 3, 4 meses, tá? Movimentos estão muito bons, seu Sebastião tá fazendo tudo certinho. E aí você vai e coloca mais cargas e peça para ele fazer séries de 5 a 8. Porque assim a pressão arterial vai ser muito menos problema do que numa série de 15. E pode melhorar. Você quer 8 repetições, você podia fazer um cluster set. Você podia fazer 3, descansa 10 segundos, mais 3, descansa 10 segundos, mais 3, deu 9. E vou falar para vocês, descansar 10 segundos é suficiente apenas para diminuição da pressão arterial e restauração parcial da fosfocreatina. Tá? Doutor Hugo Zanetti está aqui na sala e ele tem um trabalho publicado comparando supino, leg press, onde a pessoa terminava o exercício e ele aferia a pressão, e ele pode falar para vocês, nos primeiros 10 segundos realmente tem uma queda bastante interessante da pressão arterial. Por isso é que o modelo que eu sempre proponho de cluster set é com pausas de 10 segundos, porque eu vi o trabalho que ele fez e eu reconheci o valor daquilo, eu sei porque eu vi, entende? Então, de fato, é muito mais produtivo para ele colocar mais cargas e ao invés de você ir até 8, 10 repetições, você fraciona e faz o que o pessoal deu o nome de cluster set, séries em aglomerados, né? Então, repito, você vai lá e fez 3 repetições, 4 repetições, pausa 10 segundos. Esse é o tempo da pressão arterial sistólica que estava na ascendente cair, presta atenção, abaixo do nível de repouso. E aí entra a próxima já, de 3 a 4 repetições, pausa de 10 segundos e a próxima. Pronto, o seu idoso fez uma série de 8 a 9 movimentos com uma carga que faz sentido para recrutar mais unidades motoras. Por não entrar na fadiga por acidose, já que ele não fez uma atrás da outra, ele conseguiu manter um padrão de movimento muito bom. Se o movimento era isso aqui, ó, e vamos lá, na 6ª repetição começou a queimar o braço dele, tá? Ele inventa um movimento esquisito lá, tudo torto. Num cluster set, isso não vai acontecer, porque não vai ficar tanto hidrogênio, não vai ficar tão ácido a ponto de queimar e a pessoa inventar um outro movimento. Então, agora é lógico, né? A pessoa matricula hoje na academia e você quer treinar a força dele daqui a um mês, isso claro que não vai dar certo, amigos.
3, 4 meses de adaptação, aprendizagem motora, experiência para ganhos de engrama motor na musculação. Aí pega lá o seu Sebastião, vamos começar agora a fazer um trabalhinho para ganhar um pouco mais de força. E aí começa a fazer sentido o ganho de força. Amigos, reforço, só faz sentido treinar força do idoso, que é isso que é o propósito do treinamento dele, só faz sentido quando você faz exercícios multiarticulares, do mesmo jeito que você raciocina com atletas. Porque quando você pega, e que eu falei agora há pouco da cadeira extensora, eu vou dar um outro exemplo também que é um clássico, eu gosto disso. Pec deck flies, o cara vai bota o idoso no pec deck. Para o tecido do peitoral maior, do coracobraquial, da cabeça curta do bíceps, para o tecido, eu vou falar para vocês, o que ele ganha de força fazendo pec deck é até questionável. Um bodybuilder fazer pec deck faz sentido. Já arrebentou no supino, no fly, com dumbbells nas máquinas articuladas, e ele vai lá e fecha o treino dele fazendo séries de falha, enfim, tabata, o que for, dropping, no pec deck, fez sentido. Ou então ao contrário, ele começa no pec deck, faz 1 milhão de séries para moer o peito e depois tenta ver se sai alguma coisa no supino. Isso faz sentido. Você, personal trainer, colocar uma pessoa de 80, 90, 95 anos num pec deck, assim, o que você ofereceu de ganhos de padrão de movimento que ele vai usar? Efeito de transferência. Vou te dar um exemplo. Ele desequilibrou, deu uma labirintite, aí ele apoia na pia do banheiro para não cair. Gente, por favor, você também já se apoiou em algum lugar para sair de uma piscina, qualquer coisa, você já se apoiou. Parece mais com um supino ou parece mais com um pec deck? Entendeu quando eu falo efeito de transferência? É você treinar uma... Vou sair um pouco da terceira idade, vamos pensar, você é um lutador de boxe. Você acha que você vai melhorar o seu soco fazendo pec deck ou treinando um supino? Né? Assim, o efeito de transferência dos básicos, do multiarticular, entende? Aí, dentre os básicos, tem alguns que não faz muito sentido para um idoso. Que eu falei, o desenvolvimento é relativo, não é absoluta a contraindicação. E me veio outro agora, remadas, né? A remada alta, excelente exercício multiarticular, beleza, mas entenda que é um ombro cuja amplitude está comprometida. Bursas, bainhas sinoviais, a cápsula também é rígida. Não é uma coisa que você fala, uau, que facilidade para escrever esse exercício. É mais fácil para um idoso, tá? É mais fácil ele entender que é para ele fazer uma rosca inversa do que uma remada alta. Você mostra a remada alta para o idoso e é perigoso ele fazer uma rosca inversa. Porque ele vai olhar a sua mão se aproximando da boca e ele vai falar assim, é isso aqui que é para fazer. E não vai ver que é isso aqui que é para fazer, tá? E amigos, assim, isso é verdadeiro para vocês também, tá? É verdadeiro para vocês também. Pega qualquer um de vocês aí e vai tentar ensinar um movimento de artes marciais, que é uma coisa mais refinada, e vocês fazem qualquer coisa, menos o movimento que foi ensinado, né? Porque a musculação é muito básica, né? Tinha uma perguntona aqui para cima, deixa eu ver. Gustavo, professor, tem um aluno na academia que possui diástase de reto do abdômen e hérnia umbilical. Assim, quase causa e efeito. Como posso trabalhar o core com ele de forma segura? Gustavo, todos os exercícios que você faz em pé na musculação trabalham o core. É um conjunto de 29 músculos axiais, músculos que estabilizam o esqueleto axial. O resto é esqueleto apendicular. Então assim, quando você faz rosca alternada, você está trabalhando core pra caramba. Quando você faz remada unilateral com dumbbell, tá fazendo core absurdos. Todos os exercícios que você faz unilaterais, está trabalhando core absurdos. É porque o pessoal...
como se diz? Algumas vezes a pessoa vem o nome, a moda, né, assim, core training, e a pessoa esquece que é elementar, cinesiologia e fisiologia da força, né? São músculos axiais, músculos abdominopélvicos, 29 músculos ali, todos eles são rotatórios. Todo movimento que você fizer que tem rotação ou contra-rotação, uma força tentando te rodar e você ter que estabilizar, que a remada com dumbbell faz isso, por exemplo, dá certo. E no caso dos exercícios abdominais para pacientes com diástase, para alunos com diástase, precisa saber que diástase é essa, tá? Já vou até adiantar para você, diástase maiores do que 4 dedos. Eu sempre recomendo e só vou parar de recomendar o dia que alguém me mostrar alguma coisa que faça sentido, tá? Eu ensino para eles manobra hipopressiva, que a turma hoje em dia chama de vácuo, né? Puxou o umbiguinho para dentro ali e usando o cinto. E o cinto não é em cima do umbigo, igual a gente faz no bodybuilding. É bem mais no meio do abdômen, igual é feito no levantamento terra, para estabilizar, ajudar a estabilizar essa musculatura. Ah, mas se ele estiver usando o cinto, ele não vai fazer força no core. Bota o cinto e faz os exercícios. Depois você me fala se fez ou não fez força. Gente, uma coisa é pesquisar eletromiografia num bando de estudante universitário lá que tinha 29 de braço, né? Outra coisa aí no ambiente de gente que treina, que tem uma diástase que veio por causa de treinamento sério, muita carga, e você protegê-lo, né, com cintos e com faixas e tudo, e falar para ele, agora pode treinar, e ensinar a respiração hipopressiva para ele. Então assim, né? Mas entenda, tem infinitas possibilidades de movimento que você pode fazer e vão ser todas muito boas, tá bom? Bom, então, para evitar os picos de pressão, para garantir o ganho de força, exercícios básicos, multiarticulares. Para assegurar o recrutamento de unidade motora que caracteriza o treinamento de força, cargas mais desafiadoras. Cargas que você vê nitidamente que estão abaixo das 10 repetições, né? E para evitar os picos hipertensivos, fracionem essas séries, né? Então vamos lá, você queria fazer 3 séries de 8 repetições, 4 séries de 8 repetições? Beleza, faça isso de cluster. Bota lá 10 segundinhos entre cada grupo que você fizer. E aí você descansa então 1 minuto, 2 minutos e repita, segunda série de cluster. E depois a terceira série de cluster. Fantástico, tá? Fantástico. Só uma observação, não é do nosso bate-papo de hoje, mas é importante. Se você foi contratado para atender um paciente hipertenso, tá? Idoso ou não idoso, e bom, o primeiro passo é você se aproximar da equipe que supervisiona ele, né? Porque às vezes ele está tomando medicamento e com o medicamento está dando lá 14/9, o cara está hipertenso ainda, como é que ele vai treinar? Sim, mas esse é o padrão e fizeram os testes nele e esse é o padrão dele, é normal alta, antigamente a gente falava assim, né? Tudo bem, prescreva. Mas tem uma característica que eu acho mais legal, é você aferir a PA dele, entende? Eu fazia isso demais aqui no estúdio, eu aferia a PA do aluno, né? Não direto, gente, chega uma hora que você começa a ficar meio facilitador, assim, fazer uma vez na semana, via como que estava e tudo, mas para ter algum tipo de controle, algum tipo de segurança, tá joia? Então vamos lá, o início do programa com idosos, recapitulando, melhorar esse padrão de coordenação intermuscular. Tudo bem? Gente, é importante exercícios proprioceptivos? Sim, mas eles não são mais importantes do que aperfeiçoar o básico para você ter uma boa coordenação entre os músculos para depois ir para o treinamento de força. Tudo bem? Quando chegar na fase de treinamento de força, cargas desafiadoras e se prenda aos básicos. Pode usar exercícios uniarticulares? Claro, à vontade. Mas certifique-se de fazer os básicos enquanto você ainda tem energia. Tudo bem? E aqui vem uma pergunta legal para você. Quantos exercícios eu tenho que fazer para ficar bom de empurrar? A pergunta é essa mesmo. Quantos exercícios?
Não estou perguntando frequência semanal, nada. Quantos exercícios? Vamos lá. Exercício de empurrar é peito, né? Quantos exercícios de peito eu tenho que fazer? 4? 7 exercícios de peito? Quanto que eu tenho que fazer? Um exercício. É isso aí, Pedrão. Tá bom. Para força. Força é aumentar drive neural, gente. É aumentar o recrutamento das unidades motoras. Um exercício, tá? E não me vem com aquela o básico que funciona, não. É fazer direito mesmo esse básico, tá? Aí sim ele vai funcionar. Aí faz todo o sentido do mundo. Ah, Haddad, tem que ser o supino reto? Não. Não tem que ser o supino reto. O que eu sempre ensino pro pessoal na pós é o seguinte. Claro, se você estiver treinando um powerlifter, tem que ser o supino, porque é a prova da competição dele. Mas entenda, você precisa de força para empurrar. E o seu aluno de 90 anos adora uma máquina lá da academia que você senta, pega aqui um supino sentado. Você vê que quando ele vai até animadinho fazer. É nessa mesmo que vai treinar força. Ele já tem afinidade por essa máquina, ele gosta dela. Deixa ele treinar força nela. Ah, mas a mecânica do supino é melhor. Eu sei, mas ele gosta. Só do fato de gostar, já vai ser mais fácil ele aderir à ideia, ao conceito de cargas mais desafiadoras. Tudo bem? Ué, Haddad, então a sessão de atendimento ao idoso vai ter 3 exercícios? Meu idoso ele vem na terça e vem na quinta, por exemplo, tá? E aí ele vai fazer remada, supino e leg press e vai embora? Não. Ele vai fazer tudo que vocês dois estiverem animados, tudo que você tenha planejado e ele estiver animado a fazer. É que dentro de tudo que você planejou, precisa ter os básicos. Entende isso? Isso, gente, é absoluto, isso não é relativo. Não está em negociação. Tá? Se você vai agachar, se você vai fazer leg press com ele, aí é você com ele. É você avaliando, você fala, pô, no leg press parece que ele não coordena, ele estufa a barriga, joga o joelho para dentro. Quando ele agacha melhor, então vai agachar. Eu não posso interferir nisso, é você que sabe isso, eu não sei. Mas o que eu sei é que não dá para você chegar na academia e querer passar tríceps corda para um idoso. Quer que eu continue? Cadeira extensora para um idoso. Adutor, abdutor, sabe? Rosca Scott, pec deck flies. Onde você vai com esses exercícios? Esse é exercício de bodybuilding. Isso não ajuda em nada. Ah, mas o meu idoso tem prótese de quadril e o médico dele... Mas aí é óbvio, né? É uma indicação médica. Estou falando de prescrição generalizada para um grupo especial, que é o grupo de pessoas de mais idade. Então, assim, o que você ganha de verdade fazendo adutora, por exemplo, os exercícios multiarticulares te dariam e iam passar de bom, né? Exatamente pelo efeito de transferência, entendeu? São coisas importantes de serem mencionadas. E agora vamos lá ao mais legal. Tudo é legal, né? Falou que é exercício de musculação para idoso, tudo é legal. Vamos voltar para esses alunos que fazem terças e quintas, tá? Quando você pensa terça e quinta, é diferente de você pensar quinta e terça, né? Terça, descansa na quarta e volta e treina de novo na quinta. Agora fez quinta, descansa sexta, descansa sábado, descansa domingo, descansa segunda. Vamos chamar isso aqui de microciclo de treinamento, terças e quintas, tá bom? Qual dos 2 treinos vocês vão colocar mais volume, mais intensidade, mais sobrecarga? Quinta. Por quê? Porque a recuperação vai ser sexta, sábado, domingo e segunda. Entendido? O treinamento de terça, sim, esse pode ter um monte de exercícios, mas não é que é tranquilo, né? Não existe exercício tranquilo. Mas que você possa explorar movimentos cujos quais não vão comprometer tanto a recuperação dele. A saber, uma elevação lateral é um exercício extremamente simples.
uma característica muito interessante para a saúde do ombro. Vai ganhar força fazendo elevação lateral? Não vai. Não vai. É óbvio que não vai acontecer isso. Mas vai fortalecer tecidos, tá? Cuidado com a quantidade. Há 4 séries de não sei quanto de elevação lateral. Aí descansa na quarta, quer passar supino. Na quinta-feira fala, não sei se um senhorzinho de 90 anos recuperou o ombro dele. Na verdade, eu passei com 3 quilos a elevação lateral. Ué, 3 quilos para ele é igual 12 para nós. Entendeu? Assim, não é parâmetro, né? 3 quilos. Então, fazendo dessa forma, automaticamente você faz o que o professor William Kramer sempre ensinou, né? Que é a periodização ondulatória, ou como o Yuri Verkhoshansky ensinava, né? Blocos não lineares. Você cargas mais tensionais, cargas mais metabólicas. Lembrando, pelo amor de Deus, não vai esquecer, que os treinos que forem mais metabólicos, séries mais longas assim, usa cluster, para não dar pico hipertensivo no seu pessoal. Tudo bem? Tá. Bisets são interessantes para idoso? Pra quê, gente? No meu livro eu falo muito isso. Pra quê, pra quem e quando? Pra que serve Biset? Biset serve para causar mais depressão de glicogênio muscular, mais estresse metabólico. Logo, induzir mais hipertrofia. Treinar Biset aumenta a força? Jamais. Aumenta o que? Hipertrofia. A dar de hipertrofia é bom para idoso. Não, mas não é essa hipertrofia que o idoso precisa. O idoso precisa de força, né? Então, assim, vamos colocando os pingos nos is para que vocês entendam que um treino pesado por semana, o outro moderado. Nas unidades de treinamento, a parte que é da força mesmo, é só um exercício que precisa. Todos os demais serão complementares, pensando na estrutura e não na funcionalidade. Então, ao invés de você passar séries de força para tudo, fez lá o supino de força, os outros podem ser séries mais intermediárias, sem grandes problemas. Tudo bem até aqui? Isso. A pergunta que todo mundo me faz, eu acho até bacana assim, Haddad, como é que você evolui as cargas dos seus alunos? Eu não evoluo carga de ninguém, as cargas evoluem e eu acompanho. Entende isso? Se o aluno não observa, e isso é verdade, gente, tem gente que não tem fome, tem gente que se você deixar ali, ele vai ficar até dezembro do ano que vem fazendo elevação lateral com 3 quilos. Ele nunca vai falar para você, eu acho que eu aguento 4. Mas você está observando a qualidade do movimento, a velocidade que ele faz do começo até o fim, a autonomia dele, sugira. Fala, o que você acha de tentar um pezinho próximo desse aqui? Entende? Vocês não estão treinando para uma competição de powerlift? Deixa que as cargas vão se apresentando conforme a autonomia dele vai evoluindo. Tudo bem? Reflitam sobre esse nosso bate-papo. É um assunto que eu particularmente... Boa noite, Gustavo. Eu particularmente adoro treinamento para idoso. Eu gosto de tudo, né? Mas assim, para idoso eu gosto muito. É uma aula que eu dou na pós-graduação desde... Vixe Maria. Acho que desde 2005, 2004, sei lá. Então assim, eu gosto muito desse assunto. É uma coisa que eu curto ver as pesquisas que estão surgindo. Apesar de não ter nada novo, mas a metodologia... materiais estão evoluindo e você vai vendo, vai constatando novamente que o que os caras faziam há 25 anos atrás estava certinho, né? Então assim, isso é muito bom. E observem com muita atenção a importância desse conteúdo, porque o mundo está envelhecendo. Então é preciso mesmo que tenha mais pessoas capazes na prescrição do exercício. Eu tenho uma ressalva, um cuidado muito grande todas as vezes que eu falo da propriedade legal que nós da educação física temos na prescrição do exercício, porque nós não estamos nos habilitando muito bem para a prescrição do exercício. Infelizmente, as pessoas não estão gostando mais dos livros e vão escutar algumas pessoas por aí falando sobre
musculação para idoso e coloca 4, 5 exercícios de peito, 4, 5 exercícios de perna. Lembrem-se, são 3 perguntas que precisam ser respondidas. Para quê? Para quem? E quando? Meus amigos, uma excelente semana para vocês. Continuem acessando aqui ou o WhatsApp. Todas as manhãs tem mensagem ali para vocês encararem as coisas com bons olhos, com bons ânimos. Vamos batalhando por nós, com essa habilidade que nós temos para cuidar dos demais. Excelente semana para vocês.